Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Papo de Confecção, um podcast feito para o universo da confecção, para nós que somos apaixonados e loucos por esse mundo, que é fazer roupa, vender roupa, isso e aquilo e tal, enfim, todos os assuntos relacionados ao mundo da confecção você encontra aqui. E hoje nós temos um convidado muito especial, porque o assunto aqui vai pegar fogo, minha senhora. Meu negócio aqui vai ser bravo demais, porque nós vamos falar sobre tributação, sobre imposto, sobre fiscalização, sobre crédito, sobre vários assuntos relacionados à financeira. Ah, parece que é papo chato, né? Só que você sabia que isso é o que pode salvar a sua confecção? Isso é o que pode fazer você realmente crescer no mercado. Não importa o quanto bom você seja em fazer roupa e em vender roupa. Se você não souber quais as estratégias tributárias você pode usar ao seu benefício para você poder escalar a sua confecção, e detalhe, né? De forma saudável, sem correr risco, sem ficar preocupado se vai bater o fiscal na sua porta e vai tomar o que você tem. Então, são esses assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. E para isso, eu tenho um convidado mais do que especial. Ele tem mais de 20 anos de experiência, é um advogado tributarista e contador também, especialistas, e não só nessa parte aí de planejamentos e projetos tributários, mas também recuperação de crédito e mais uma série de coisas. Senhoras e senhores, recebam o meu grande amigo Adriano Marculino. Seja muito bem-vindo! Tudo bom? Tudo ótimo. Fala, galera. Tudo bom? Vamos falar de tributos. Realmente não é um assunto chato, viu, gente? Embora seja difícil para o empresário entender um pouco a parte tributária, mas da minha parte eu tento trazer o mais fácil possível para vocês, para que seja fácil também fazer a administração desses impostos. Então vamos lá. Já começamos aqui para botar fogo no negócio. Então vamos fazer o seguinte, cara, existe a lei. Vamos começar falando sobre alguns mitos e verdades sobre essas questões aí fiscais, tributárias e tudo mais. Já começa pelo seguinte, confeccionista ama um simples. Ai, meu Deus, é verdade. Ama um simples. Tem muitos amigos meus, confeccionistas, que tem 2, 3, 4. Eu conheço confecção que tem mais de 5 CNPJs. Ah, já peguei com 7 para você ter uma Com 7? 7. Então vamos lá. Quais os riscos e quais as vantagens sobre esse universo? Bom, como um bom advogado tributarista, eu só vejo riscos, né? Porque temos uma série de CNPJs, um do lado do outro, que não passa crédito, porque o Simples Nacional, embora seja um regime tributário que incentiva o pequeno empresário, ele não passa crédito de um Simples para o outro, né? E isso acaba prejudicando no final do dia, né? Eu fico pagando mais impostos do que eu deveria. Então aí já é uma primeira desvantagem, uma desvantagem no bolso. Eu pago mais. Qual que seria o melhor caminho? Fazer um planejamento tributário, né? Definir se é melhor um lucro real, talvez, um lucro presumido, ou quem sabe enxugar um pouco essa estrutura aí que eu considero como um pandemônio, né? Porque eu já acho difícil eu, como o advogado tributarista, administrar isso. Imagine vocês, empresários, né? A confusão de estoque, como é difícil. Então, existe uma desvantagem só nesse ponto. Há também outras questões, outras desvantagens também. Você acaba não tendo a possibilidade de conseguir um regime especial em outro estado. Simples Nacional não tem regime especial. É só empresas do lucro real e lucro presumido. Então, a formalidade, ela leva você para o crescimento. Sim. Né? Você precisa crescer a sua empresa. E você fica limitado a um teto de faturamento no Simples. Em alguns estados, você só pode faturar 3 milhões e 600 mil. Exato. Aí, o que você faz? Você acaba tentando segurar esse faturamento, não emitindo mais notas fiscais, e aí você não cresce. Ou você acaba faturando, sem emitir as notas, e pode receber depois de 5 anos, porque o fisco vem, viu, gente? Ah, vem! Ele tá aí, ele tá vendo como funciona, né, a fiscalização. Eu também conheço, assim, razoavelmente o mundo e a cabeça do fiscal. Ele espera você faturar o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano. Quando ele vai bater o 5º ano, ele vem e bate na sua porta.
Aí Eita. ele pega a conta de 5 anos de operações. E ele vai calcular os 5 anos para trás. Para trás. E vai cobrar sobre os 5 anos. Vai cobrar sobre os 5 anos, vai pedir atualização monetária desses 5 anos, porque perdeu, né, o valor do dinheiro pelo tempo. E ainda vai te cobrar uma multa, uma penalidade, que normalmente é 20% do total. Aí quebra a empresa. Você não está preparado. Você também está trabalhando na ilegalidade por muitos anos. É difícil defender vocês, né? Existe um processo tributário que a gente defende o contribuinte. Mas se a operação já é errada, já começou errada, a defesa também não vai prosperar. Sim. Aí o que acontece? O empresário fica sem saber o que fazer. E nasce um outro problema, viu, Edu? A sonegação. A propina. Que hoje em dia, gente, diminuiu bastante, mas ainda existe. O fiscal, ele aproveita que o empresário está emocionado com aquele auto de infração gigantesco. O que ele faz? Ele fala assim, ó, se você der esse valor para mim, eu resolvo, lavro aqui o encerramento da fiscalização e você segue sua vida. Só que o problema continua. O problema continua, porque você resolveu isso com o fiscal José. Mas pode vir o João fiscalizar você no mesmo período e lavrar um auto de infração para você. Igualzinho ou pior. Aí você acaba pagando 2, 3 vezes o valor e continua valor. Com o problema. E continua com problema. Então, eu nunca recomendo, gente. Eu sei que é difícil, a parte tributária não é muito fácil de compreender, mas vale a pena fazer o planejamento. Sim, contratar um especialista para resolver o problema. E uma outra questão que é muito interessante, né? Tem muito confeccionista que esses que tem ali 3, 4, 5, 7 CNPJs, então você vê que ele tem uma movimentação financeira grande. É um cara que movimenta aí por ano 10 milhões, 15 milhões de reais, Sim, certo? fácil. Só que aí vem uma questão. Ele tem movimentação, mas ele não tem declaração. E muitas vezes acaba que esse confeccionista, ele precisa, vamos supor, de um crédito com o fornecedor, aumentar, ampliar crédito, ou ele precisa de um crédito no banco, né? BNDES, vai voltar, né? Então ele precisa de um crédito, tal, não sei o que tem. Só que o que acontece? Como ele não tem nada declarado, ele tem movimentação no banco, né? Só que ele não tem como provar a consistência dessa movimentação, né? Então, uma coisa que muitas vezes o confeccionista não entende é que, assim, por exemplo, porra, mas eu tenho movimentação no banco, só que eu precisei de um crédito, aí eu fui lá e os caras não me deram crédito. Pô, mas eu movimento 10 milhões lá por ano e os caras não me deram crédito. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, ter movimentação e não ter declaração é a mesma coisa que você falar assim, ó, um traficante também tem movimentação no banco. Ele não tem como provar a origem do dinheiro, entendeu? Ele não tem como provar a origem do dinheiro. Então, o que consta para o banco é o quanto que você declara disso, né? O quanto que você é legalizado em relação a isso. Por que o dinheiro, muitas vezes as pessoas falam assim, pô, empresas que são grandes, né? Empresas que já são bem estruturadas, confecções que são bem estruturadas, tal, por que só esses caras conseguem pegar crédito no banco? Porque ele declara. Exatamente. Porque ele tem como provar. Isso. Ele tem solidez, ele tem como provar os históricos anteriores, ele tem como fazer um balanço ali e provar que a empresa dele nos próximos anos vai faturar X, Y, Z. Então, por isso que o cara que chega no banco lá, na verdade, ele nem chega no banco, é o banco que chega nele. Exatamente. É o banco que vai para ele, né? Banco, então eu falo o seguinte, eu passei por um período de informalidade na confecção, eu passei pelo período da formalidade, né, que era no regime simples, e passei para lucro real. E olha que interessante, quando eu virei lucro real e a gente tinha uma movimentação ali multimilionária nos bancos e tal, cara, a gente não precisava de dinheiro, mas os bancos não paravam de oferecer dinheiro pra gente. Porque você se tornou interessante para eles. E uma pessoa, uma PJ, que é do lucro real, normalmente os bancos confiam mais. Mas não é à toa por isso, porque as empresas do lucro real, elas possuem um controle maior do fisco. Elas precisam fazer declarações acessórias dos impostos todo mês, constantemente, e elas sempre são auditadas. E isso começa a dar segurança para o mercado. Os bancos sentem segurança em emprestar o dinheiro para você, porque você é uma empresa do lucro real
E normalmente a empresa do lucro real tem os controles na ponta do lápis. Sim. E tínhamos mesmo. E é engraçado que na informalidade nem se fala, né? Eu tinha movimentação, movimentava um dinheiro no banco, quando eu fui precisar de um crédito para financiar um carro, não tem. Falei, cara, mas eu movimento e tal. Não tem, cara, não tem crédito. E quando eu tava no Simples também, eu precisei no financiamento do banco, né, para compra de máquina, equipamento e tal, também não consegui, não. Aí, olha que interessante, aí depois foi passando. Quando a gente virou o lucro real, cara, chovia crédito pra gente. Exatamente. O Simples Nacional, eu sempre falo, Edu, para vários contribuintes. O Simples Nacional ele é um regime tributário para iniciantes. Quando você está fazendo alguns testes, precisa faturar, precisa legalizar a operação, você entra no Simples Nacional, mas bem no início, pessoal. Porque logo depois o negócio tende a crescer. Você vai ganhar novos clientes, você vai acabar faturando mais. E o Simples Nacional, a alíquota começa baixinha, né? É um grande sedutor, viu, gente? É um grande sedutor. Por isso que tem muito contador que incentiva, entendeu? Mesmo quando o confeccionista já está ali faturando já 5 milhões, em vez do contador falar assim, pô, muda o regime tributário, não, ele fala assim, abre mais um Simples. Exatamente. Aí vai começando a mexer com toda a família da pessoa, porque para abrir um novo Simples você precisa de outras pessoas diferentes. Não, né? aí abre um CNPJ no nome da esposa, ou no nome do marido, ou no nome do filho, ou no nome do outro filho, aí no nome da mãe. E a bagunça disso daí não é só tributária, tá? Aí fala assim, pô, aí eu preciso fazer compra. Termina até casamento. Aí fala assim, pô, eu preciso fazer compra. Compra nesse CNPJ aqui. Ah, compra nesse. Como é que eu faço para dar entrada de estoque? Ah, eu preciso lançar nota. Por qual CNPJ que vai lançar nota? Cara, o controle disso... É uma loucura. É uma loucura, cara. É uma loucura. Eu já peguei um projeto que eu desenvolvi com X CNPJs, mais de 5 CNPJs, e que era exatamente esse problema. Como administrar, né? Existia uma empresa, um CNPJ do Simples, que recebia e produzia tudo, né? As roupas, e os outros que só vendiam, Mercado Livre e outras plataformas lá. E aí, como que fazia? Emitia nota de venda? Transferência não é, porque a CNPJ é diferente. CNPJ é diferente, não tem como, não é filial. Aí o que ele fazia? Ah, vou formalizar isso, vou emitir nota de venda para um outro CNPJ que já era dele, daquele grupo da empresa. E pagava o Simples Nacional indo para uma empresa dele. Ou seja, já pagava imposto aqui. Depois vendia lá no Mercado Livre e pagava de novo. Quase o mesmo valor. Aí você somava, era 10% de Simples de um, 10% de Simples do outro, na mesma operação. Dá 20% de imposto. Já deu mais do que o lucro presumido. Aí a gente fala, pô, vamos fazer uns cálculos? Gente, é chato fazer? É chato fazer. Mas se você colocar no Excel, coluninha, lucro real, presumido e simples, você já acha de cara assim qual é o regime mais adequado. Se você tem altas despesas, se você vê que o seu lucro no final mesmo é pequeno, talvez o lucro real seja interessante para você. Sim. Porque o lucro real, se você fechar o seu balanço contábil, sua DRE contábil, no prejuízo, você não paga imposto de renda e nem contribuição social. Além disso, você ainda toma crédito de PIS e COFINS, de ICMS. Crédito ICMS, cara, eu falo que isso é uma coisa que, para quem confecciona, é uma coisa assim que faz muita diferença no caixa da empresa. Exatamente. Ó, tem uma tese aí que a gente vem estudando, até aqueles markets e propagandas que você acaba fazendo, os anúncios que você faz. Se você conseguir criar um laudo técnico dizendo que essa despesa é extremamente essencial para a sua empresa, você consegue provar que aquilo lá, sem aquela propaganda, o seu negócio não acontece, você não fatura e você pode tomar crédito de PIS e COFINS. Cara! Não. Só essa dica aqui, cara, pelo amor de Deus. Olha isso, eu não sabia dessa. É importante, é por isso que eu falo, o conhecimento muda tudo, né? A gente tem possibilidade, existe aquele mito, trabalhar da forma legal paga mais imposto. Nem sempre, pessoal. Se você tem um controle do que você faz, se você tem conhecimento necessário para isso, para gerir
o seu negócio, você às vezes consegue aproveitar benefícios fiscais que as outras empresas não aproveitam. Às vezes você vê um seu concorrente vendendo o mesmo produto, mesmo NCM e tudo, com preço menor. Aí você fala, não, deve estar tendo alguma coisa errada. Roubou tecido, ou não pagou a facção. Exatamente, mas às vezes ele foi para um estado específico, que lá concede um incentivo fiscal, que em vez de você pagar 18%, 17% de CMS, o estado fala, vai pagar 3% de carga tributária. Uau! Dá um exemplo. Prodep, Pernambuco. Prodep Pernambuco funciona assim, gente. Ele incentiva não só o industrial, mas também quem deseja instalar um CD, né? uma central de distribuição. E o que ele faz? Qual que é a ideia do fisco? O fisco ele pensa, se eu incentivo uma empresa a ir até o meu estado, vai gerar emprego para mim lá. Sim. Então vai gerar renda dentro do meu estado, e isso é muito bom para ele, porque vai gerar renda, vai gerar faturamento e vai recolher mais dentro do estado dele. E o estado ele sobrevive com seus impostos. É a fonte de receita do estado. Aí o que ele faz? Tá, vem para cá para o meu estado, eu te concedo aqui um incentivo fiscal. Você pode vender para qualquer região do Brasil com essa carga tributária reduzida. Uau! Você faz, é claro, um projeto, você tem que mostrar para o Estado que você é uma empresa séria, você tem que estar no lucro real ou presumido, né? Você tem que mostrar quantos empregos você vai gerar lá, qual a movimentação que você pretende ter naquele Estado. O Estado ele vai olhar toda aquela documentação, vai assinar um termo de acordo, e com esse termo de acordo ele concede um incentivo para você. E você trabalha de uma forma legalizada, com uma carga tributária menor, e fatura. Sem limite nenhum, gente. Até no presumido existe um limite, mas é um limite razoável, 78 milhões no ano. Né? Diferente do simples que você, em São Paulo, por exemplo, você tem que faturar até 3 milhões e 600 mil. Que é bem pouco, né? A gente sabe que confeccionista e a maioria dos empresários tem um faturamento maior. Né? Então, isso limita o crescimento. Mas aí é mais uma vantagem de você trabalhar na legalidade. Faz a continha, faz a projeção do faturamento. Muito importante, viu, Du? Olhar os seus fornecedores. Sim, eu sempre fazia isso, Dri. Eu sempre fazia isso, justamente eu selecionava a categoria de fornecedores pelos que me geravam crédito. Isso. Então, assim, como a gente estava no lucro real, o que a gente fazia? Falava assim, eu preciso comprar um tecido X, por exemplo. Beleza. Esse fornecedor aqui custa R$15 o metro, esse daqui custa 17. Só que esse de 17 me dá 15% de crédito CM. Viu? Então, na verdade, quem que está saindo mais barato? O de 15 ou o de 17? Provavelmente que gera mais crédito. Entendeu? O de 17 estava sendo mais barato que o de 15. Para você ver. E aí, a estratégia da entrada mesmo, todo o planejamento começa desde o início. Não é diferente o tributário. O tributário, você precisa analisar o seu fornecedor, tomar muito cuidado também com quem você compra, que existe a tal responsabilidade solidária. Exato. Viu, gente? Às vezes o seu fornecedor não é um fornecedor confiável, vende a um preço de banana para você, você aproveita essa grande promoção. Oportunidade. Exatamente. O que acontece? Ele some do mercado, não paga o imposto dele e o fisco vai bater na sua porta. Sim. Porque você teve relação jurídica com ele. Você comprou dele. Então, ele vai falar assim, já que ele não me pagou o ICMS, o PIS, o COFINS, toda essa sopa de letrinhas aí, quem vai pagar é você. Então, aí mais uma dica, gente. Presta atenção nos seus fornecedores. Então, vê quais os seus fornecedores que geram mais créditos. Normalmente, lucro real e presumido. Ele gera créditos de quê? ICMS, PIS e COFINS. Exato. Gente, às vezes você está no lucro real, o Edu sabe que ele está no lucro real. Você paga PIS e COFINS 9,25, somando os dois, né? Só que se você tem muito crédito na entrada de PIS e COFINS de fornecedor, e também de prestação de serviço com nota, no final você vai pagar uma carga tributária ali mais ou menos de 2, 2,9, 2,8, que é menor que a carga tributária do presumido, que é 3,65.
para você ver a mudança na estratégia, né? Eu vou sair do simples, porque eu já não consigo mais segurar o faturamento, vou pro presumido e vou ficar lá o resto da vida. Não. Presumido é bom, mas precisa fazer o cálculo. Ele não pega crédito de PIS e COFINS, o presumido. O lucro real já pega. O ICMS é a mesma coisa. Então, é outra coisa importante. Você toma crédito de 18% de ICMS na entrada e na saída você paga 18%. Sim. No final, você paga 18% em cima da margem de lucro, né? Ou algum adicional que você colocou no seu produto. Mas, se você compra de um Simples Nacional aquele insumo, aquele tecido, ele já não vai te passar 18 de crédito. E aí você vai pagar 18 na sua saída. Não é bom. Você vai pagar muito mais imposto. Então, você tem que fazer uma varredura na sua entrada, tentar verificar quais são os seus fornecedores chaves e definir qual que vale a pena comprar. Se você dê preferência aos do lucro real e presumido. Sim. Mas não desistam do simples, tá, não, gente? pelo amor de Deus, porque às vezes o simples nacional, Edu, ele não tem um estudo tributário por trás disso. Sim. E ele é um ótimo fornecedor. Que é verdade. Agora vamos lá. Existem alguns mitos também que a gente precisa deixar bem claro aqui. Claro. Por exemplo, primeiro mito na confecção. Se eu pagar imposto, eu não consigo vender. Se for para me pagar 100% de imposto, meu Deus do céu, não vai sobrar nada para mim. Eu não vou ter lucro. Porque se eu tiver que pagar imposto de tudo, eu não vou ter lucro de nada. Não sei o que tem. Na verdade, isso não é só um mito, como isso é cultural. Porque colocaram essa informação na cabeça do confeccionista. Só que aí eu falo assim, cara, pega as maiores confecções do Brasil. As maiores, tá? Vamos, o pessoal de Santa Catarina ali, posso falar ali, vou falar alguns nomes, Elian, Kili, Robitex, o Grupo Lunender, Malve e não sei o quê. Pô, os caras são gigantes, velho. Gigante. Como é que o cara consegue ser gigante e consegue pagar nota de tudo? Consegue pagar imposto de tudo e consegue vender mais barato do que o cara que é informal? Planejamento tributário. Planejamento tributário é a chave do segredo do crescimento do empresário no Brasil, gente. É um mito, sim, essa questão de você pensar que trabalhando na legalidade você vai pagar mais tributo e não vai sobrar dinheiro no seu caixa. Sobra, gente, sobra, e você ainda consegue faturar mais. Não vai ter limitação para você. Mas eu também não sou maluco de falar para você vá para um lucro real sem fazer nada. Não, tem que planejar primeiro, gente. Sim. Nós fizemos um estudo ali, foi quase um ano de estudo. Importante. Né, porque nós tivemos que estudar todos os impactos que isso ia gerar para a empresa. Num primeiro momento, teve alguns impactos que foram negativos. Sim. Mas a médio prazo, curto prazo, na verdade, médio prazo, era só positivo. Tanto é que, assim, a gente, a partir do momento que passou para o real, a gente conseguiu ampliar o leque de clientes. Olha que louco isso. Exatamente, você fica atrativo, né? O seu cliente é outra coisa. Agora vamos analisar a saída. O cliente ele vai procurar alguém que repassa crédito também. Exato. Se você já está no lucro real e presumido, já é um bom fornecedor para eles. Sim. Então ele vai falar assim, não, vou comprar dele. Se ele está no real, inclusive, deve ser uma empresa idônea, né? Uma empresa que está com a conta em dia. Não vai ser um risco para mim se eu comprar dele. Mas aquela coisa, por exemplo, o Simples Nacional não paga o diferencial de alíquotas, né? Por enquanto, tá, gente? Porque tem um projeto aí que estão querendo cobrar do Simples o diferencial de alíquotas que, meu Deus, e tomara que não vá para frente. Mas por enquanto ele não paga. Aí ele continua com aquele preço que ele negocia no mercado. Aí ele fala, vou agora para o lucro real e presumido. Sem considerar a alteração que ele teria agora, porque ele vai pagar o diferencial de alíquotas. E aí ele fala, pô, já não sobra mais dinheiro no caixa. E também não considerou essa diferença no preço. Então tem que pensar, se eu vou para o lucro real e presumido, vai ter algumas diferenças. E aí eu tenho que ajustar os meus preços, vou ter que escolher bem meus fornecedores, para que eu continue crescendo. Então não é da noite para o dia. Se você passou um ano, então, pelo jeito, o seu planejamento foi muito bem feito. Sim. Não dá para resolver isso em um mês. Mesmo porque aquele profissional que vai até a sua empresa
o contador ou o advogado tributarista, ele vai até lá, ele precisa tirar uma foto da sua empresa. Exato. Ele precisa saber o que você compra, qual a sua folha de pagamento, quais as despesas que você tem, os seus custos, saber a região que você costuma vender. Mapa de calor, exato. Tudo isso foi levado em consideração. Por exemplo, na época, 60% da minha venda era para o estado de Minas Gerais. Tá vendo? Aí, Sudeste. Foi o que ele falou. Ele falou, cara, primeira coisa, 60% no estado de Minas vai dar ruim. Sim. Porque a tributação aqui é diferente. Você tem o ICMS a 12, né? Vendendo para Isso. Minas, né? Se você tivesse o seu mapa de calor fosse no Nordeste, já seria 7. Aham. Né? Já ó, de 12 para 7 já melhora um pouquinho. Você tem que levar em consideração o diferencial de alíquotas, porque eu acredito que seus clientes, a grande maioria, são consumidores finais, se for um varejo. Agora, se for um atacado, você pode até ter um distribuidor que não paga de FAO. Tudo isso, gente, leva em consideração. E também, além de o estudo da saída, você tem que verificar, quem sabe, se eu colocar uma unidade industrial numa Zona Franca de Manaus. Olha, gente, Zona Franca de Manaus, eu acho que poucas pessoas sabem, mas é um lugar muito interessante. Ele não dá só incentivo de ICMS como os outros estados. Ele dá incentivo de PIS, COFINS, imposto de renda, né? E é muito interessante. Só que lá ele precisa fazer um projeto bem amplo. E você tem que levar em consideração também a distância, né? E para Manaus não é fácil. O frete de lá para os seus clientes, você tem que ter um mapa de calor ali na região Norte e Nordeste. Sim. Imagina só você faturar para um cliente da região Sul. Vai demorar 4, 5 dias para chegar. Hoje em dia, o tempo da entrega é muito importante. Logística é tudo. Então, de repente, em vez de eu ir lá para Manaus para um incentivo fiscal lá, eu vou um pouco para a região Sudeste ou Sul. Espírito Santo, por exemplo, tem incentivo fiscal interessante lá. Bahia também tem. Então é isso, gente. A gente tem que fazer esse planejamento e considerar essas estatísticas, né? Você tem que saber de quem você compra. Um ponto interessante, às vezes, confeccionista eu conheço bem porque eu já trabalho um bom tempo e nasci na confecção, inclusive. Esqueci de falar, viu, gente? Embora o físico aqui não representa a realidade, mas eu já trabalhei no corte, para você ter uma ideia. Não dei muito certo lá, eles já me jogaram para a loja e comecei a trabalhar como faturista, lá no Brás, inclusive. E lá eu comecei a entender um pouquinho dessa parte tributária. O tecido, normalmente, em alguns estados, é importado. Né? Sim. Acho que a grande maioria dos tecidos são importados. Ou por você ou por um outro aqui no Brasil. Só que quando o seu fornecedor está em outro estado, ele vai mandar o seu tecido a 4% de imposto. Porque existe uma alíquota menor para isso, para produtos importados. Aí você vai, compra dele e só toma 4% de crédito. E paga 18% na saída. Olha o pênalti que você tem. 14% de imposto que você paga. Aí, às vezes, você tem um fornecedor do seu lado, no estado de São Paulo, que importa o mesmo produto da China, que vem para você. Dentro do estado de São Paulo, ele te dá crédito de 18%. Então, você, em vez de tomar 4%, você toma 18%. Entendeu a diferença? Olha a loucura. Que foi onde eu te falei, pô, a gente fazia essa análise de fornecedor. Então, nós tínhamos assim, cara, por exemplo, meu departamento de estilo, departamento de compras, eles tinham a tabela dos fornecedores. Então, beleza. Aí, na tabela dos fornecedores, a gente já colocava, ficava na parede, tá? A tabela dos fornecedores, e ali já tinha a categoria de crédito. Exato. Então, a gente colocava, ó, preferencialmente, eu quero que você compre destes aqui. Se caso não tenha ou não for um produto específico da nossa coleção e eu vá precisar comprar um artigo de outro, então a gente colocava um ranking. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, blá, blá, blá. Então existia esse ranking. Existe uma prioridade que você tinha. A prioridade são aqueles ali. E muitas vezes o meu compra chegava e falava, porque o compra já era um pouco mais calibrado em relação a isso. Mas normalmente era o pessoal do estilo. Mas esse tecido aqui está mais caro nesse fornecedor. Só que o mais caro, na verdade, é aquela conta que eu te falei. Quando eu ia ver pelo que ele me gerava de crédito, ele era mais barato. Sim, ele te passava mais crédito.
você tirava o efeito tributário e sobrava o custo. Sim. Ficava muito próximo. E se ele for perto de você, o prazo de entrega é rapidíssimo. Você não gasta tanto com frete, né? Aí é um ponto detalhe. Às vezes você compra de um cara do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá da região sul. Às vezes ele tem até um preço melhor. Mas ele vai te cobrar um frete gigantesco. E vai te passar pouco imposto. Fora que ele vai te entregar com um prazo muito maior do que um fornecedor aqui de São Paulo. Não puxando a sardinha para São Paulo, tá, gente? Mas é assim, você tem que levar em consideração prazo de entrega do seu tecido, do seu insumo, no geral. O frete, que é pago nesse transporte. E também o crédito. Sim. Não só o preço. Às vezes o preço é muito mais barato lá, só que não. É Então, diferente. aí você vê que isso daí, cara, literalmente um jogo de xadrez. Por isso que eu falo pra você, minha amiga, meu amigo confeccionista, da importância de você, que é o dono, a dona, você que é o gestor do negócio, o quantos por cento do seu tempo você está lidando com os números da sua confecção, o quantos por cento do seu tempo você tira para estudar sobre esses assuntos que nós estamos falando aqui para vocês, que no final das contas, no seu balanço anual, quando você vai ver, quando você tem ali um bom regime tributário, quando você tem ali um acompanhamento diário, semanal, mensal, que você está em cima realmente verificando tudo isso, você vai chegar no final do ano, te sobra 10% a mais de lucro, te sobra 15% a mais de lucro só de estratégias que você fez na parte fiscal e tributária. Então, já aproveitando esse gancho, vamos lá, mitos e verdades. Seguinte, cara, tem uma questão que é muito interessante na confecção, que é assim, fala assim, cara, Eduardo, eu gostaria, cara, de ser formal, eu achei lindo isso tudo que vocês estão falando, só que eu tenho um problema, cara. É aqui no Brás, aqui onde eu vendo, aqui em Goiânia, aqui em Pernambuco, aqui em Fortaleza e tal. Pô, o cliente não quer nota. Isso é um Então clássico. não tem, cara, não tem como eu tirar nota. Porque, tipo, pô, eu vendo pro cara, tal, mas o cara fala, não, tem que ser sem nota, tem que ser sem nota. Eu falo, cara, mas eu quero te dar nota. Não, mas eu quero sem nota. Então, eu perco a venda? Não vou perder a venda. Só que aí eu vendo sem nota. E como que eu resolvo esse problema? Pô, cara, eu achei lindo isso que a gente está falando. Eu quero me formalizar, mas e aí, como que eu faço? Olha, eu já tive alguns questionamentos nesse sentido e passei um bom tempo pensando, porque você tem que entender realmente, o seu cliente às vezes não tem tempo para fazer um cadastro, para emitir a nota. Às vezes ele não quer mesmo a nota, mas vai entrar na sua conta um dinheiro, uma receita. Vai vir pelo Pix, vai vir por um pagamento de um boleto, mas vai entrar na sua conta. Sim. Entrando na sua conta, o banco faz uma declaração para a Receita Federal. Fazendo uma declaração para a Receita Federal, a Receita verifica que a origem desse dinheiro não tem nota. Então, esse é o problema. Qual que seria a solução? A gente pode adotar a emissão de nota fiscal consumidor, que é o modelo 2. Que hoje em dia, por ser eletrônica, não precisa mais daquela maquininha com um cadeadinho do lado, que tem que imprimir uma redução Z, mandar para a contabilidade. Não. Esse modelo já ficou do passado. Agora, você pode pegar uma maquininha como se fosse do cartão de crédito. Essa maquininha, além de passar o cartão de crédito do seu cliente, ou receber e registrar o estoque, ela também tem um controle de estoque, ela emite o cupomzinho fiscal. Então, o máximo que você vai pedir para ele, já que ele está com pressa, é o CPF dele. Pede o CPF dele, registra a operação e emite a nota. Se ele não te passar, emite o cupom fiscal sem o CPF dele. Mas que você se garanta, pelo menos crie um cenário em que o fisco vai ver que você teve boa fé. Embora o seu cliente não exigiu esse documento fiscal, você trabalhou conforme a regra. Então, esse dinheiro foi declarado, você vai levar isso para você, vai, no final do exercício, ter uma distribuição de lucro que é declarada também, e o seu CPF, o seu patrimônio, gente, está seguro. Sim. Né? Às vezes você não tem esse controle e vai entrando dinheiro na sua conta, inclusive de pessoa física. Aí você fala assim, pô, agora eu tenho um apartamento legal. Um carro legal, uma Land Rover, tem uma Hilux, né?
tem um sítiozinho pra fazer um churrasquinho com os amigos no final de semana, tal. E aí? E Aí que é você teu. tá vendo? A questão é essa, é teu. Você declarou? Cadê a origem desse Cadê dinheiro? a origem desse dinheiro? Fala assim, pô, não tem origem. Você é o quê? Traficante? Você é traficante? Pô, não tem origem do dinheiro. Fala assim, pro governo, pro banco. Fala assim, pô, esse cara que mexe com coisa errada. Aí, tá vendo? Por isso que quando o pessoal fala assim, ó, o confeccionista começa a crescer e tal, não sei o que tem. Aí, por isso que os outros falam, tá mexendo com droga, né? Tá mexendo com droga. Por causa disso. Então. Se eu não me engano, o Al Capone, que é o grande gangster lá americano, ele não foi preso pelos crimes que ele praticava ou pelo Não, parte ilegal que ele fazia. Ele foi preso pelo imposto de renda. foi. Exatamente. Isso é uma história fato. O fisco foi puxando a capivara dele ali e falou, peraí, meu, como ele tem todos esses bens e não tem nota fiscal, não tem declaração de nada, então foi pego pelo imposto de renda. E não é diferente aqui no Brasil. O Brasil ele tem um controle mais relevante, assim, pelo menos nos países aqui da América do Sul. E eu acredito até que América do Norte também. Por quê? O Brasil tem tudo eletrônico. Ele tem o cupom fiscal eletrônico. Ele tem a nota eletrônica. Ele tem a declaração, o SPED, gente. Esse que o contador sempre fala que manda para vocês. Tudo é declarado em tempo real. O fisco sabe tudo. Não adianta você falar, eu comprei isso aqui e não vou registrar a nota de entrada. Ele sabe porque o seu fornecedor declarou isso. E colocou o seu CNPJ lá, inclusive. E se ele não encontrar essa nota lançada no seu livro de entrada, ele vai te fiscalizar. Omissão de entrada. Aí é o que a gente sempre evita. Vem um auto de infração. É aquela história que eu já falei. Aí você vai ter que defender. Ou defende ou paga. Ou você acaba entrando no mundo escuro, que não é bom. Mas é isso, gente. É tudo declarado. Então, se eu sei que tudo é declarado, se o meu patrimônio, se tudo que é aquilo que eu criei para o meu filho, para os meus descendentes, para minha esposa, para minha família no geral, está sendo prejudicado, por que eu vou continuar fazendo isso? É porque eu não tô pensando no dia da manhã. Tô vivendo hoje. Exatamente. Você quer, às vezes, Edu, o empresário quer passar o negócio dele para um filho dele. É porque, eu vou falar assim, ó, a confecção ela tem três destinos, assim como qualquer outro negócio. Ou você passa para os filhos, que é o primeiro modelo, tá? Ou você vende, que é o segundo modelo, mas vender é só quando tá quebrando mesmo. Ou você já tá no terceiro, que é quebrar mesmo. Então, ou você passa para os filhos, só que aí vem aquele negócio, o que você está passando para os seus filhos, né? Ou você vende. Aí uma das questões muito interessantes, o pessoal, muita gente me procura e fala assim, Eduardo, como que eu faço para vender minha confecção? E não sei o que tem. Sabe qual é a primeira pergunta que eu faço? Como é que tá os números da sua confecção? Não sei. Não sei. Aí eu pergunto, falo assim, ó, beleza, você quer vender sua confecção? É 100% declarado? Ah, é claro que não. Fala assim, amigo, tua confecção não vale, velho. Quem que vai querer entrar num negócio que já tem coisa errada? Então, assim, então você não vai vender a marca, a confecção. Você vai vender máquina, que é as máquinas usadas que você tem aí. Você vai vender a mesa de corte, você vai vender o estoquezinho de tecido. É isso que você vai vender. Exatamente. Porque qual é o valor que tem a sua confecção? Ela passaria por uma auditoria? Não passa. Não passa. Não passa. Entendeu? Eu que já vendi uma confecção, cara, porra, nós ficamos em processo de auditoria por um ano, sendo auditado. Tinha que ser tudo lavrado, tinha que ser tudo, cara, 100% impecável. Exatamente. Então eu falo assim, eu quero vender minha confecção. A pergunta é, sua confecção está pronta para ser vendida? Não tá. Ou, se tiver, parabéns. Então são três destinos. Ou você passa para o filho, ou você vende, ou ela quebra. Exatamente. Então, até mesmo quando você recebe uma proposta de compra, né, como aconteceu com você. O que acontece? Uma empresa séria ela vai fazer assim, eu preciso me resguardar. Eu preciso olhar o passivo dessa empresa. O que é o passivo? Passivo trabalhista, passivo tributário. E ele precisa saber se ele entrando, ele vai ter mais benefício ou mais prejuízo. Se ele pede coisas básicas, me passa sua DRE, me passa seu balanço, me passa seu relatório financeiro, quero ver as contas conciliadas contábil, banco, fornecedores, clientes.
Quando ele fala assim, não tem isso, meu amigo, sinto muito. Eu não posso investir meu dinheiro num lugar em que eu não sei onde eu estou pisando. Exato. Aí ele faz assim, tá bom, então vamos legalizar isso. Chama uma auditoria. A auditoria vai pontuando, pontuando, pontuando. Enquanto você não encontrar um ponto de equilíbrio nas suas contas, nas suas demonstrações financeiras, não vai rolar para você o investimento de fora. O banco também faz esse tipo de análise. Porque o banco às vezes não concede um crédito para você. Ele vai pedir essas coisas, ele vai ver que o balanço está meio furado, não está batendo nada com nada, a DRE não bate com a movimentação financeira que você tem no banco. Ele vai falar, não, peraí, melhor não fazer nada não. Se eu liberar, eu libero um crédito bem pequenininho aqui, porque é seguro. Eu consigo declarar isso para o fisco. E fica nisso. O seu filho também, agora você quer passar o seu negócio para o seu filho. Você, como bom pai, eu sou pai também, tenho um filho, o Matheus, mesticinho. Eu quero passar sempre o melhor para ele. Eu quero passar algo que ele possa seguir em frente. Sim. E eu também quero dormir à noite, gente. E não é fácil você ficar só pensando no seu negócio com uma possível fiscalização. Então, trabalha da maneira correta. No início é doloroso, o crescimento é doloroso. Então, faz. Mas, ó, continua. Uma coisa que você, minha amiga, meu amigo, tem que entender. Pagar imposto é gostoso? Não. Pagar imposto, quando você olha lá, fala assim, cara do céu, eu já cheguei a pagar, assim, pô, num mês, assim, tipo, assim, pagar 1 milhão de imposto. Fala, cara, tipo, 1 milhão de imposto. Só que aí me veio uma tranquilidade na minha cabeça, que é o seguinte, não sou eu que estou pagando. Aquilo estava no meu custo. Na verdade, quem pagou aquilo foram os meus clientes que pagaram aquilo para mim. Exatamente. Porque aquele valor já estava embutido no meu custo. E a outra coisa que me tranquilizou o coração foi, cara, se você está pagando imposto, primeiro sentimento que eu tive, olha o quanto isso é bom, cara. Olha o quanto isso é foda. Exatamente. Olha o quanto isso é bom, olha o quanto isso é foda. A outra coisa que me tranquilizou o coração foi, a partir do momento que eu passei, né, a pagar literalmente 100% integral, e todo mês começou com 50 mil, 70, 80, 100, 150, 200, 500, 1 milhão e tal. É sinal que a minha empresa estava crescendo. Quem estava pagando aquilo, de certa forma, são os meus clientes. E por quê? Porque isso é o que faz parte do negócio. Exatamente. É normal. Só que aí, a partir do momento que eu comecei a ver que os benefícios que eu tive, como créditos bancários, como acessos, cara, foram inúmeros benefícios, porque o mercado começou a me enxergar de forma diferente. O mercado começou a olhar e falar, opa, ele é atrativo. aquele cara é bom. É bom. Aquele cara é bom. Entendeu? Dinheiro vai para quem tem dinheiro. Exatamente. Só que como você prova que você tem dinheiro? Declarando. Sim. Se você não declara, cara, o que você tem no teu extrato bancário, se não está declarado, não quer dizer nada. Hoje em dia, Edu, é aquela coisa, né? Depois do Pix e antes do Pix. Antes e depois de Cristo, né? O Pix, ele arrebentou todo mundo que recebia no dinheiro. Hoje em dia, ninguém anda mais com dinheiro. É muito raro acontecer. E o Pix é totalmente eletrônico. Vai direto para... Vai deixar rastro. Então, tá ficando difícil você não trabalhar na legalidade. Então, o fisco ele está apertando o cerco. Ele está criando mecanismos para que você entre na linha. Então, já que você sabe que tem que entrar na linha, então é melhor já entrar agora. Vai doer um pouquinho? Dói. Dói o crescimento. Mas vai, gente. Faz um cálculozinho, quebra a cabeça, vai bater a mão na mesa, vai. Não, é impossível trabalhar disso. Toma um café, toma uma água. Então, aproveitando isso, a gente está chegando aqui na reta final, a gente tem assunto aqui para ficar 3 dias falando. Sim. Mas um mito e verdade que cara, é muito forte isso, que é assim, tem muitas confecções, pequenos confeccionistas tal, que o cara tá na informalidade, né? E muitas vezes, por ele ouvir um podcast desse, fala, meu Deus, eu quero sair da informalidade, deixa eu quieto aqui, cara. Sim.
Tô fazendo o meu aqui, faturei meus 50 mil por mês, meus 100 mil por mês, faço, vendo, entrego, não tem nota, não tem que preocupar com nada, tal, não sei o que, tal. Vantagens e desvantagens. Que na cabeça dele ele só tá vendo vantagem. Olha, agora como advogado tributarista, eu só vejo desvantagem. Eu sei que no começo uma doce ilusão, né? Você fatura, não emite nota e não paga imposto. Compra o bem. Compra seu carro e seu sítio. Só que depois a conta chega, gente. Pode não chegar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, mas no quinto ano chega. Então, se você sabe que você pode perder o seu bem, aquilo que você tanto trabalhou e suado, eu só vejo uma desvantagem. Não faça isso. É o meu conselho como tributarista. E qual é as vantagens? Você não vai ter teto para o seu crescimento. Exato. Você vai faturar, você vai vender, vai contratar funcionários, vai abrir filiais, vai abrir filiais em outros estados, porque mais um benefício, você vai ter um regime especial. Pô, porque aquele cara da região do Nordeste vende tanto e eu não vendo aqui em São Paulo? Ele tem um regime especial lá. E você tem? Não, porque você está no Simples Nacional, você emite nota. Então, mais uma vantagem, você utiliza o regime especial. E a melhor de todas, o seu patrimônio, gente, depois de ter pagado toda essa gama de imposto, está garantido. Você não vai ter ninguém violando o seu patrimônio. Ninguém lavrando um auto de infração e você com 30 dias para pagar tendo que vender a sua casa preso de banana, seu sítio, sua moto, seu carro. É que normalmente às vezes a pessoa não conhece ninguém que já passou por isso, então ele acha que isso nunca vai chegar nele. E eu conheço pessoas muito próximas de mim que eu vi perder patrimônio assim, cara, ter que diluir o patrimônio da noite pro dia. Sabe? Ter que, o cara tinha lancha, o cara tinha apartamento em Camboriú, o cara teve que se desfazer de tudo, entendeu? Assim, da noite pro dia. Porque, na verdade, não era dele, né? Sim. E agora, assim, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui de alguns temas que vão ser bem interessantes, né? Vamos começar falando o seguinte. Primeiro, vamos lá. Como fica o DIFAL para 2023? 2023, o DIFAL ele estava indo bem, só faltava um voto a favor dos contribuintes, mas foi suspenso. Uma ministra pediu destaque do processo e agora ele vai ser julgado provavelmente só o ano que vem, se for julgado, viu, Edu? Por então vamos lá. Você comentou que pode ser, mas vamos lá. Simples Nacional deve pagar o DIFAL? Não, por enquanto não. Existe uma medida cautelar que protege os empresários do Simples Nacional e por isso ele não paga imposto. Mas se o projeto de lei aí for aprovado no ano que vem, pode ser que venha a ser cobrado do Simples Nacional, mas por enquanto não. Vamos lá. Qual é o melhor regime tributário para quem está começando? Olha, gente, depende do cálculo, vou sendo bem sincero, mas assim, se você não tem condições de fazer o cálculo, começa no Simples, mas já com o pezinho lá, sabendo que você precisa fazer cálculo. Pode ir para o real e presumido logo depois. Mas já que não tem condições, começa no Simples primeiro. Essa daqui eu deixei pro final, que é para... vamos falar assim, vamos ver o que ele vai falar. Cara, o que eu devo fazer se aparecer um fiscal na minha confecção? Primeiro, acende uma vela. Não, tô brincando, gente. Vocês precisam ter calma. Vocês precisam saber que quando você recebe um fiscal lá, você não precisa pagar o imposto de cara. Você pode entrar com uma defesa administrativa ou uma defesa judicial. Você entra com isso, não tem custo nenhum. Mas você só vai entrar se você tiver realmente mecanismos para defesa. E para ter mecanismo para defesa, você precisa saber que a sua empresa está andando certinha, conforme a lei. Então, o primeiro passo, mantenha calma. Se você tem condições de defesa, defende, gente. Não paga o imposto. Porque, às vezes, eles estão fiscalizando um período prescrito, que já não podem mais fiscalizar. Só que você, emocionado, não analisa o auto de infração como deveria analisar. E acaba pagando uma coisa que você nem deveria mais pagar. Porque, assim, é 5 anos, Edu. Sim. Às vezes, o fiscal ele vem cobrando 7 anos. 2 anos eu tiro. Logo de cara. Às vezes ele faz alguma coisa errada no auto e eu anulo o auto. Então,
mantenha calma. Às vezes existe uma opção lá para parcelamento. Então você não precisa entrar numa propina. Nunca faça isso, gente. Às vezes você realmente pisei na bola, errei, mas eu posso parcelar em 60 vezes isso. Não vai destruir o meu negócio por isso. Não vai prejudicar meu faturamento. Então, o primeiro passo, mantenha calma. Resumindo, não entra sem a ajuda de um profissional, hein? É importante. Vamos lá. O novo teto do Simples vai sair agora em 23, que na verdade tá esse negócio. Ia sair agora em 22, né? E vai, não vai, e parece que vai ficar realmente para 23. Infelizmente, eu estava com uma expectativa alta até a data desse podcast, mas acredito que esse ano não saia mais. Infelizmente, né? Porque o empresário já trabalha nesse teto pequenininho aí há muito tempo. O fisco está empurrando vocês para o lucro real e presumido à força, mas por enquanto o projeto ainda continua dependendo de votação lá no Senado. Ei, então já era. Senado, no geral, né? O Congresso Nacional. Então, provavelmente essa lei não vai ser aprovada esse ano. Provavelmente, se tudo der certo, mesmo com essa mudança de governo, para o ano que vem talvez saia. Talvez, gente, porque é tudo incerto no Brasil, infelizmente. E para finalizar, né? Para finalizar, uma pergunta que eu acho que é bem pertinente. Inclusive, você falou de alguns regimes especiais, né? Então, nós temos aqui regimes especiais. Eu fiz até algumas anotações aqui, principalmente região de Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Zona Franca de Manaus. Você comentou um pouco sobre tudo isso, mas qual é a diferença? A diferença é assim: se você for um contribuinte comum num estado dessas regiões que tem muito incentivo, você paga uma carga tributária muito grande. Paga 18% de ICMS, no geral. Só que se você obtém um incentivo fiscal do Estado, você ganha redução de carga tributária. Então, em vez de pagar 18%, paga 3%, paga 4%. E você, com isso, melhora o seu preço de venda e ganha na concorrência dos seus concorrentes. Então, é muito importante isso. Mas não é tão simples entrar com regime especial. Tá, gente? Você precisa atender uma legislação, uma lista de coisas que você precisa mostrar para o fisco. Ele precisa encontrar interesse na sua empresa para ele poder conceder um incentivo. Ele depois assina um contrato, que normalmente é um termo de acordo, em que você se compromete a ficar por X anos naquele estado, gerar X empregos e faturar X, o que você colocou no contratozinho. Com isso, você vai ter uma possibilidade de faturar sem nenhum tipo de carga tributária excessiva. Isso é importante. Aí você escolhe a região que você está mais próxima do seu cliente, é claro. Se você tem lá na região norte, de repente Manaus, Pará, é uma opção. Se você tem muitos clientes na região nordeste, talvez o Pernambuco, que tem o Prodep, talvez a Bahia, que tem o Desenvolve. Entendeu? O Espírito Santo também, que está entre o meio termo ali na região do mapa, né? Essa região do sudeste aqui, gente, não tem muito. São Paulo não é embora incentiva um pouco a parte interna, mas ela não incentiva muito o interestadual. Então, o que eu vejo assim no mapa do Brasil, na questão tributária, os regimes especiais estão mais para cima do mapa, lá na região norte e nordeste. E aí, é claro, você tem que estudar cada legislação. Sim. Né? E não é fácil, Edu. Existe um estudo do IBPT, né, que é o Instituto Brasileiro lá de Planejamento Tributário. Ele disse que a cada dia são publicadas 54 normas diferentes de tributação. Gente. Isso é uma média de mais ou menos 2 a 3 normas por hora. Isso um dia, né? Sem falar o tempo que a gente gasta para ficar pesquisando, deixando a sua empresa de acordo, que é mais ou menos 4 meses do seu trabalho anual, você se dedica a deixar a sua empresa na legalidade. Então, não é fácil. O Brasil tem 27 estados, cada um com uma legislação diferente, um imposto diferente. Se você presta serviço, são municípios, diversos municípios aqui no Brasil. E ainda tem a parte federal, né, que tem imposto de renda, contribuição social, tem o INSS dos funcionários. Então, é difícil.
Mas se você tiver a opção de trazer tudo isso para sua empresa, você vai ganhar. Você vai reduzir a carga tributária de forma legal e você vai prosperar. Esse é o principal recado que eu dou. Existe prosperidade para o seu negócio se você andar na legalidade. E eu não vejo isso muito no inverso. Já diz o ditado, dê a César o que é de César. Exatamente. Esse é um ditado, né? Tá na Bíblia isso. A gente sabe que desde sempre o Estado precisa dos impostos. Como que ele vai pagar a saúde, a educação? Ele não gera receita, ele não vende nada. Eu vejo que se você está fazendo, como eu estava comentando aqui, ó, no começo, quando eu comecei a pagar volume, né, de imposto, eu fiquei revoltado. Mas depois eu me senti abençoado. É diferente. Exatamente. Então, como eu estava abençoando aquilo que eu estava pagando, aquilo também voltou para mim, sabe? Então, eu acredito muito que num primeiro momento existe esse sentimento, pô, tô pagando isso tudo de imposto e tal. Não, se sinta abençoado. Sabe? Se sinta abençoado de você estar tendo condição de gerar aquilo. E se sinta abençoado. Não se preocupa, porque às vezes a gente vê escândalo de corrupção, a gente vê isso, vê aquilo e tal. E num determinado momento aquilo pode nos chatear, falar, o meu dinheiro está indo ali. Não, você fez o que é certo. E quando você faz o que é certo, você está em paz com você. Exatamente. Não foi você que foi lá roubar, não foi você que foi ser corrupto. Não, você fez o que era certo. E se sinta em paz. E toda vez que eu pago um tributo, eu me sinto abençoado por ter condições de estar fazendo aquilo. E não só condições, mas eu me sinto abençoado porque eu sei que através daquele meu trabalho ali, eu também estou abençoando a vida de outras pessoas. Exatamente, você está gerando emprego, você está trazendo dinheiro para uma família. Né? Se você gera emprego, é claro que sua empresa está crescendo. Se você não abre só uma empresa aqui em São Paulo, mas em outros estados do Brasil, você está ajudando não só o estado de São Paulo, você está ajudando outros estados. Você está tirando pessoas da miséria por estar gerando esse emprego. Então você contribui com a sociedade ao todo. Me parece uma coisa assim encantada, mas não, gente, é verdade. Se você contribui para a sociedade, o Edu tem toda a razão. Ele volta para você. Volta em N situações. Só na parte tributária eu já falei para vocês aqui. Sim. Mas também existe outras formas. A gratificação de receber isso, né, de você saber que você foi útil para a sociedade, é muito importante. E tudo está relacionado a andar na linha. Né? Se você anda na linha, gente, ninguém vai te incomodar. Se incomodar, existe pessoas para te defender. E vai ter defesa. E, de repente você não paga nada. Entendeu? Então, a minha mensagem final é, gente, faz cálculo, planeja, que você vai ter resultado. Essa é a minha mensagem, gente. Não tem outro caminho. Infelizmente, alguns me falam, nossa, você é muito quadrado, certinho, né? Caxias. Caxias, mas não, gente. O que eu quero é que vocês tenham prosperidade e longa vida no seu negócio. Que um dia, se você falar assim, não quero mais isso, eu posso passar para o meu filho, ou posso receber um aporte financeiro. Sim. E vender a minha empresa. Esse, para mim, é o futuro perfeito, gente. Jamais fechar a empresa porque eu deixei de cumprir uma obrigação minha. É isso aí. Dri, muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, espero que tenham gostado de mais esse papo de confecção aqui. Cara, espero te ver aqui muito em breve para a gente dar continuidade nesse nosso papo de confecção. Edu. E é isso aí. Grande beijo no coração, vejo vocês no próximo episódio e fui!